pessoal, dando sequência à nossa série de podcast do Grupo Mauá, hoje está sendo o segundo episódio, estou muito feliz de estar aqui novamente e com convidados muito especiais. Inclusive aqui ao meu lado nós temos uma presença super importante que é associada do grupo, a Camila Couto. Camila, se quiser se apresentar, contar um pouquinho sobre você para o pessoal. Claro. Primeiro, obrigada, Grupo Mauá e Marcelo, pelo convite. É uma ótima oportunidade de estar aqui, poder escutar a doutora Giovana e o doutor Carlos. É, eu sou sócia fundadora de um multifamily office chamado Tem Capital. Faço toda essa parte de gestão de patrimônio, onshore e offshore, planejamento sucessório, que acho que é um dos temas que a gente vai tocar aqui hoje. Fui executiva de banco por 15 anos. Trabalhei 11 anos no JP Morgan e 4 anos no Credit Suisse. E aí resolvi, de fato, empreender. Então, acho que esse bate-papo de hoje é muito legal para a gente escutar da visão do especialista, né? A visão jurídica de alguns temas tão importantes que a gente se depara todos os dias, né? Muito bom, obrigado, Camila. Obrigada a vocês. Bom, como de costume, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso grupo. O Grupo Mauá hoje é uma plataforma de educação onde é composta por 3 trilhas de conhecimento. A trilha de governança familiar, a trilha de desenvolvimento humano e a trilha de políticas públicas, onde dentro dessa trilha a gente fomenta uma série de ações voltada para a cultura, para o social e para o ESG. E com o intuito da gente hoje dar sequência aí na trilha de governança corporativa, a gente trouxe 2 especialistas da área, o Dr. Carlos Alberto Cassebe e a doutora Giovana Cassebe, que estão aqui para contar um pouco aí para vocês de todo esse assunto, principalmente sob o ponto de vista jurídico, voltado aí para a governança familiar e afins. Bom, obrigado, Dr. Carlos, doutora Giovana, aí pela presença de vocês. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui. Eu dei uma olhadinha aí no site da Cassebe Advogados e eu vi ali, entre as mais diversas áreas do direito que vocês atuam, principalmente a área de direito empresarial e societário. Então eu queria, Dr. Carlos, por gentileza, que o senhor pudesse contar um pouquinho da história da Cassebe Advogados. Boa tarde a todos. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de nos deixar falar um pouco sobre a nossa história. O escritório começou com meu pai na década de 60 e nós estamos no mesmo endereço até hoje, desenvolvendo sempre a área do direito contencioso. E nós nascemos de uma empresa, inicialmente, que meu pai trabalhava como funcionário, e aí ele fez a faculdade de Direito e virou diretor, e depois virou diretor jurídico. E essa empresa, como ela trabalhava muito com agro, tanto na parte de soja quanto na parte de sabão biodegradável, uma das primeiras e pioneiras em preocupação com a natureza, nós estamos falando na década de 60 isso, ele continuou trabalhando para essa empresa a vida inteira e depois desenvolveu o escritório dele e nós nascemos disso praticamente. Vim para o direito porque vi a vida dele, gostava da vida dele, estudei, me aprofundei bastante nas questões societárias, comerciais. Na época era direito comercial, hoje não existe mais esse direito. Ele foi incorporado dentro do direito civil. E aí agora nós estamos nos deparando com uma situação de que você consegue unir o comercial ao societário. E aí você derroga isso tudo para a área sucessória. Ou seja, direito de família, direito comercial, direito societário. Isso tudo se interlaça com o tributário e a gente consegue fazer disso, vamos dizer assim, um bolo muito gostoso para quem quer ter essa receita em mãos. Obviamente, nem todos aceitam com clareza o que a gente fala, mas cada caso a gente especifica muito a questão e desenvolve isso com o cliente. Essa é um pouco da nossa história. Fora isso, a gente trabalhou muitos anos em falência e recuperações de empresa, concordatas. Isso também dá uma grande
experiência na área sucessória, de grandes empresas, de empresas em geral, preocupações daqueles que criaram as empresas e que posteriormente não sabe como deixar isso para os filhos, para que a empresa não se deteriore, não se perca no tempo e no espaço. Inclusive, o Grupo Mauá, ele vai muito ao encontro da perpetuidade do legado familiar. Então, eu acho que muito também a questão jurídica é muito importante para ajudar nessa longevidade da empresa familiar. Com certeza. E, Dr. Carlos e Giovana, o que seria, o que contempla o direito empresarial e societário? É tudo isso que você falou? Ou tem mais algum instituto correlacionado a isso, como planejamento sucessório, regime de bens, questões tributárias? O que mais, assim, para poder explicar para o nosso público, contempla o direito societário e empresarial? O direito de sucessão, ele vem ligado ao capítulo do direito sucessório do Código Civil. Paralelamente a isso, nós temos também um capítulo de empresas, regramento de empresas, não todas, mas a grande maioria das limitadas, está dentro do Código Civil. Teve a reforma, né, do Código Civil em 2003. 2002 para 2003. para 2003. Isso. O Código Comercial deixou de existir. Eu lembro. E aí passamos a ter esse regramento dentro de leis esparsas, leis ordinárias, juntamente com o Código Civil, que também é uma lei ordinária. Mas o importante de dizer aqui é que o Código Comercial e as leis que compunham o Código Comercial, hoje elas estão praticamente em desuso, porque elas não foram revogadas expressamente, e deixou de ser o que nós chamamos de derrogação, né? Elas foram derrogadas pelo novo Código Civil. Muitas das leis, muitas das situações. E aí a gente faz um composto grande do direito, onde você tem que ter experiência na área tributária, experiência na área societária, experiência na área empresarial e principalmente no sucessório. É nisso que a gente hoje está tentando fundir na cabeça dos nossos clientes, porque não é uma área isolada. Você não consegue fazer esse encaminhamento sucessório numa área isolada. Você vai esbarrar ou na área tributária, que é muito importante, porque o papel principal do advogado é fazer a economia para o cliente. Economia de tempo, economia de ideias e principalmente economia de dinheiro. Né? Então, quando a gente pensa em especificidade da questão, a gente tem que levar em conta tudo isso e entender o que o cliente tem na mão e qual é a solução efetiva que a gente pode dar a isso. E aí, Marcelo, a gente entra numa questão assim do nosso escritório que é bastante interessante, que a gente tenta trazer sempre para o nosso cliente questões multidisciplinares, né? Então, quando a gente fala qual é a especialidade do escritório, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que não adianta ter só uma, a gente tem que ser multidisciplinar, abranger esse cliente. Claro, dentro de uma esfera do direito, não adianta também a gente achar que tem alguma coisa a ver com um criminal, por exemplo. Mas tem muito a ver com tributário, tem muito a ver com família, tem muito a ver com empresarial, tem muito a ver com a sucessão. E a gente tem os profissionais que trabalham com a gente que abrange bastante essa matéria multidisciplinar. Perfeito. Né? No caso do direito penal, da área penal que você falou que não tem correlação, e no caso de uma fraude fiscal que a empresa tenha cometido, ou algum crime contra a ordem financeira, como é que vocês fazem na prática? Vocês terceirizam ou vocês têm alguém? Não, a gente tem uma noção muito boa, né? Pode não atuar efetivamente com assiduidade na questão contenciosa dessas questões, mas a gente tem dentro daquilo que a gente entende como razoável, uma orientação sempre positiva para que isso não aconteça. Uhum. Então, assim, a gente tem na cabeça de advogado minimizar os riscos, porque eles, no direito,
você não exclui risco, você minimiza o risco, você pondera a minimização de riscos, né? Então a gente coloca isso como ponderação para o cliente e explica qual é o risco que ele vai correr para o futuro. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simplista para você aqui. Monto uma empresa patrimonial e transfiro o imóvel da pessoa física como incorporação de capital. Perfeito. Você tem um risco enorme de ter que pagar o ITCMD. Isso não quer dizer que você tem que pagar. Isso também não quer dizer que você vai sofrer um processo crime por não ter pago. Então tem todo um regramento e pelo ITCMD ser um imposto específico para isso, você tem municípios que aceitam e tem municípios que não aceitam. Então, o KNAI também é importante para saber, eu já estou entrando nos detalhes, né? O KNAI da empresa patrimonial, você tem que saber também como inserir ele para fazer o registro. Enfim, tem, assim, são milhões de coisas que você analisa para ver qual é a melhor situação para o seu cliente. Perfeito. E, Camila, como sua área complementa a área do Dr. Carlos Alberto Casseb? Assim, por exemplo, eles atuam eminentemente na área jurídica, né? Tanto ele quanto a doutora Giovana. E você comentou, a gente estava conversando há pouco, que você acaba se familiarizando também bastante com o mundo jurídico, né? A Correto. Camila não é advogada, ela não pode atuar diretamente, mas acaba respingando alguma coisa nesse sentido. O que vocês complementam e até onde vocês chegam perto da questão jurídica? Boa. Acho que na qualidade de family office, né? A palavra é bonita, mas acho que é legal explicar para que serve. Na qualidade de family office, a gente atua como se fosse uma extensão da casa do cliente para cuidar do ponto de vista financeiro, jurídico e tributário de todas as demandas que uma família possa ter. Então, a gente faz a gestão não só, né, do patrimônio líquido, né? Ou seja, de recursos financeiros de fato no Brasil e fora do Brasil, mas também é legal lembrar, né, que quando uma família tem um evento de liquidez, ou seja, faz uma venda de uma companhia ou de um imóvel, o primeiro evento de liquidez, a primeira vez, né, que uma família tem acesso a uma quantidade elevada de recursos, ou, tá, a primeira vez que é passada, né, a herança da primeira geração para a segunda geração, para a terceira geração, é necessário um planejamento para você saber. Então, você tem que ter um planejamento antes, o ideal é que você tenha um planejamento antes do evento de liquidez, que você pense em quais estruturas você vai receber esse recurso, seja herança ou seja venda de companhia. Vai ser na sua pessoa física, vai ser numa pessoa jurídica, esses recursos eles vão estar estacionados e investidos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Esse recurso, por exemplo, você pretende passar para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Então, o nosso trabalho enquanto family office, eu falo bastante isso, é ser como se fosse um diretor financeiro da família. Igual as empresas têm um CFO, né, um diretor financeiro, que cuida de toda a parte financeira, o nosso objetivo é ser um diretor financeiro que vai levantar a mão e vai alertar para todos os desafios e oportunidades que você se depara quando você recebe uma grande quantia de dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, a gente acredita que a melhor forma de você começar a se preparar para qualquer evento de liquidez ou evento sucessório é através do mundo jurídico. A gente costuma dizer lá no escritório que todo mundo deveria ter feito direito como ou uma primeira ou uma segunda formação, né? A faculdade de Direito nunca fez mal para ninguém, essa é a grande verdade. Exato. Tá? Ela leva você para qualquer lugar da sua vida, em qualquer situação. Qualquer situação. O que eu acho que a Camila está falando é a pura realidade. Você planeja com os seus consultores jurídicos e depois você executa isso com Correto. quem sabe executar. Nós, advogados, nós não sabemos executar. Nós somos péssimos executores com relação a isso e eu não tenho vergonha de falar isso. Mas é parte fundamental de um planejamento patrimonial e sucessório. É um começo, né? É o começo, o meio e o fim, né? Literalmente. Porque se você tem que se preparar, né? Você tem que entender juridicamente aonde que a sua família está inserida e o que está previsto na lei, tanto do ponto de vista
fiscal quanto sucessório. A gente acabou de passar, né, em dezembro do ano passado, por uma reforma tributária, que eu imagino o quanto vocês não foram consultados para entender, olha, acabou de ser aprovado o novo projeto de lei. Ok, fica? como que isso se adequa à minha vida, né? Eu falo para você que a gente não foi consultado, a gente tomou porrada. A gente apanhou bastante, até pelas inseguranças do próprio julgador, né? Os julgadores, os juízes, os tribunais, principalmente os tribunais superiores, eles não têm nenhum tipo de formação com relação a essa mudança que vai haver, que está muito próxima de acontecer e que eu pessoalmente acredito que vai acontecer. Isso faz com que discussões se eternizem por um tempo, até que você forme uma súmula ou um tema consolidado, e até lá fica-se entendimentos, e não existe para isso tempo de forno, né? A gente não sabe quando isso vai ficar pronto. Enquanto isso, as discussões são bárbaras, são absurdas, são desproporcionais para nós advogados. Tem alguns que gostam muito disso, né? Que é aqueles que gostam de fazer o trabalho e cobrar por isso, e que eu acho que é um direito deles. Mas não é o nosso caso. Nós gostamos de lidar mais com a questão posta, com a questão concreta, com a questão melhor definida. Né? Aquelas palavras que nós falamos antes. Minimizar o risco. A gente gosta disso. O meu escritório gosta disso. É o que não vai acontecer para os próximos tempos, tá? Na questão tributária, né? Uma coisa que eu acho importante falar aqui é que nós no escritório estamos na terceira geração. É isso que eu ia comentar. A gente já está representada pela Giovana. Isso. Eu já estou vendo a porta da saída para poder descansar um pouco, porque eu já trabalho com isso há 45 anos, desde 1980. Entrei em 80 no escritório do meu pai e fiquei lá e estou lá até hoje. Então, assim, eu me vejo muito na porta de saída. Mas eu dou muita estrutura, meus conhecimentos assim, que vem me acompanhando ao longo desses 40 anos como bagagem de situações, né? Então eu passo para eles, pessoas mais novas, que nem minha filha, situações que eu vejo, olha, isso aqui pode dar problema porque lá atrás foi entendido pelo STJ desta forma. Este argumento pode ainda vir a ser base de discussão, de julgamento. Então, calma, vamos ver se a gente acha outra solução para esse determinado problema. Muito claramente, a gente não tem uma receita específica para isso. Muito claramente, eu queria deixar claro para todos os ouvintes que cada caso é um caso, cada pedido do cliente é um pedido específico, a gente não impõe uma situação, o cliente nos coloca a situação e nós estudamos a melhor maneira para que isso se efetive. E existem dentro das situações pessoas que, mas se eu morrer amanhã, não, então vamos fazer um testamento hoje, deixando mais ou menos o que a gente consegue entender daquilo que você pretende, e ao longo de um tempo a gente executa a outra operação, que é uma operação mais lenta, que ela é mais barata do que hoje o ITCMD, né? Um inventário. Nós estamos aí às margens de ter um aumento. O Dória quis um aumento de 4% para 8% do imposto no estado de São Paulo. Então, o Rio de Janeiro já executa 8%. Então, assim... Outros estados também, né? Outros estados. Eu cito o Rio de Janeiro porque é o mais próximo. A gente está nós estamos aqui do lado. Mas, assim, a gente está numa iminência enorme de ter uma tributação muito mais pesada do que a gente tem hoje. Então, para isso, precisa-se criar essa sucessão tributária onde você praticamente minimiza e zera essa tributação. Isso existe, é possível, nós já executamos e com sucesso. Você já consegue fazer antecipação na alíquota atual para não chegar lá na frente e pagar um imposto maior. Não é só isso, eu consigo fazer a sucessão sem fazer morte.
sem ter a morte. Quem tem a morte. Eu consigo fazer a sucessão na questão empresarial. Em um caso de uma morte, né, com um planejamento sucessório bem feito, não se abre inventário, né? É E uma não se coisa paga que já imposto. foi automática, da forma com que a pessoa que faleceu desejou, né? Porque ela teve tempo de se planejar. O planejamento é crucial para as famílias, né? Então, assim, por exemplo, não é só a questão tributária que a gente trata, né? Mas a questão de administração do patrimônio, administração da empresa, a gente pode negociar usufruto. Então, assim, foge um pouco do inventário e você tem uma disponibilidade de recursos para fazer que é muito mais interessante para as pessoas. Porque numa questão de inventário, você tem que seguir muito o que a lei fala. Você tem umas regras mais rígidas, né? Então, quando você trata do planejamento sucessório, a gente tem vários instrumentos. A doação é uma delas, o testamento é outra, a holding familiar é outra, que é o que a gente tenta usar bastante, porque você consegue personalizar cada vez mais o que as pessoas precisam, e o custo-benefício vale bastante também. Então, é um instituto interessante, que vem cada vez mais crescendo, vem ficando cada vez mais acessível, e as pessoas se interessam mais por isso. E pode ser mutável também. Essa é uma situação que a gente tem que colocar com clareza para que todos ouçam. Hoje eu tenho uma situação X, amanhã eu posso ter uma Y. O meu filho casou com uma moça que eu não gosto e que eu não compactuo com isso. Eu altero ali as questões que são pertinentes e isolo essa pessoa da herança. Nasceu um neto. Nasceu um neto, eu quero deixar parte da herança para o neto. Opa, a gente altera ali e já deixa isso tudo já pré-estabelecido. A morte é um evento futuro incerto. A única coisa que acontece com certeza é que um dia nós vamos todos morrer. Mas quando isso acontece, a gente não consegue. Tem cliente, por exemplo, que caiu do elevador e era um empresário. Um negócio assim, de um dia para o outro. A família se viu numa situação muito delicada com relação. E veio a falecer. Então, assim, a gente não pode deixar isso para uma ocasião onde eu estou doente, eu vou morrer daqui a um ano. Não. O planejamento sucessório ele tem que ser na exata medida em que você tem um patrimônio substancial. Quando eu falo substancial, não é substancial para o mundo, é substancial para si. Eu construí meu patrimônio, eu sei o que é substancial para mim. Né? Então, quando você tem isso em pensamento e tem a preocupação de ter herdeiros, não é tarde começar a fazer um projeto e fazer um planejamento sucessório. Obviamente que não somos nós, advogados, que dizemos para o nosso cliente o que é que ele vai fazer. Ele nos diz e nós executamos isso da maneira mais simplista possível e mais econômica possível. O que eu acho bastante interessante explicar é que o planejamento sucessório ele não é só na causa morte, né? Você já gera efeitos na hora que você começa a executar ele, né? Coloca, por exemplo, a administração, negocia o usufruto. Tudo isso em vida das pessoas já começa a gerar um efeito e é bastante interessante porque minimiza problema. Fica preto no branco, fica claro. E é aquilo que a gente estava falando, é negociável a qualquer momento. Não é o que está lá ficou e vai ser assim. Em pedra. Exatamente. E quem tem a legitimidade de mudar isso é quem tem a legitimidade da herança. Ou seja, o autor da herança, né? O dono da herança, ele pode mudar a qualquer momento. É ele que a gente deixa essa porta sempre aberta para que ele, autor da herança, tenha o direito de alterar do jeito que ele quiser. A gente tem que ter também o pensamento de que a lei põe algumas restrições. Deserdar filho, por exemplo, é um capítulo específico do Código, onde você tem que ter questões específicas para ter esse sucesso na deserdação de filhos. Então, não é isso que a gente propõe. A gente propõe uma sucessão tranquila, uma sucessão onde a pessoa possa falar, eu quero deixar assim.
eu quero deixar esse aqui numa condição de gestor, eu tenho esse aqui é bom para outra coisa. E a gente equaliza tudo isso e faz com que isso se realize num futuro desse evento infortúnio que a gente não deseja para ninguém. Acho que nesse sentido, tem um tema que a gente sempre discute no grupo, né? Que eu acho que é a dúvida da maioria também das famílias que eu atendo, que é a questão do casamento da segunda ou da terceira geração. Então, acho que é legal vocês explicarem e dividirem um pouco do que vocês têm feito para algumas famílias ao longo desses anos, mas principalmente, né? Muito se fala, não, olha, tem que ter contrato de namoro, união estável não tem mais tempo limite, tem que ser todo mundo casado em separação total de bens. Acho que é legal explicar um pouco o que funciona, o que não funciona dentro da legislação atual. Isso, até um parênteses, a gente tem, Camila, doutor Carlos Alberto e Giovana, a gente tem sido recebido muito pelos bancos, né, o grupo, os privates dos grandes bancos aí, os mais conhecidos do Brasil, têm recebido o grupo para discutir muito sobre esse assunto que a Camila acabou de Para dar falar. uma orientação correta. Para dar uma orientação correta. Eu vou deixar a Sobre Giovana regime falar de um bens, pouco. uma série de situações. Então, É uma obrigado pela provocação pergunta, super muito boa. positiva, mas eu acho que é uma dúvida recorrente, né? E o que eu acho interessante é que, assim, isso tudo é negociável, né? Você não tem uma regra, preciso casar em separação total de bens ou parcial, ou fazer uma união estável, ou fazer um contrato de namoro. Eu acho que não existe uma regra. Existe aquilo que é melhor, aquilo que funciona para cada um, né? Então, por exemplo, assim, contrato de namoro é uma coisa ainda muito incerta na questão. Muito. Na questão jurídica, a gente não sabe até que ponto gera algum efeito ou não positivo que é negociável. Ainda é muito incerto, muito recente tudo isso, para falar como que, eventualmente... Papel aceita qualquer coisa, você pode fazer o contrato do que você quiser. Agora, como que a justiça no Brasil vai receber isso? Como? E isso, eu sou cético com relação a isso, porque eu sou da época que só existia casamento, né? E a lei era de 77. Então, assim, divorciar só motivado. Então, eu venho numa cultura muito diferente da geração da minha filha. Obviamente que há uma evolução natural dessas coisas. Mas eu acho que essa evolução também, eu sou crítico a ela esquece do básico, que é o Estado tutela casamento. Não é as partes que tutelam o casamento. Não é um contrato que faz o casamento efetivo. Ele estabelece alguma coisa que, eu estou falando da união estável ou do contrato de namoro, tá? Depende do juiz para reconhecimento. Então, assim, não adianta eu fazer uma união estável, fazer uma escritura e aí querer me separar e estou separado. Não é assim. Com um distrato. Não é assim. Você tem que ir a juízo, o juiz declara aquela união estável, circunda os efeitos daquilo O período daquilo. e dissolve. Então, as pessoas acham que um contrato de união estável resolve. Para mim, só piora. Que abre um leque aí que você depende do judiciário também para algumas coisas e você não sabe o que vai sair. Você se unir a uma pessoa, casa. Porque depois, para você se separar, é muito mais fácil. Você tem tudo estabelecido no casamento. Regramento de patrimônio, regramento de data, regramento de tudo. Aí você chega em juízo e fala, excelência, eu quero me separar. O juiz fala assim, tá bom. Ah, mas e a outra parte? A outra parte não quer, mas eu sou obrigado a te dar a separação, o divórcio. O juiz te dá o divórcio. E o que é interessante também, por exemplo, no contrato de namoro ou em união estável, é que muitas vezes, né, um fala uma data, o outro fala outra data. Então, assim, começa uma discussão. Quem vai decidir qual é a data que se iniciou o relacionamento ali, para termos jurídicos, é o juiz. Não são as partes. Ele vai ouvir prova que representa o Estado, exatamente. Então, assim, Exatamente. depende de prova, depende de testemunha, e nem sempre testemunha é confiável, porque envolve uma compra de um patrimônio anterior à data da união estável da escritura. Então, tudo isso torna-se tudo muito duvidoso. Agora, quando você vai no cartório e faz o casamento, eu não sou a favor de casar, tá? Eu acho que cada um tem o seu sapato e calça do jeito que quer.
Mas se você for se unir uma pessoa, o casamento ainda, para mim, É o que- mais seguro. é o mais seguro. Com É o que certeza. te dá diretriz de futuro. E ainda tem uma questão que eu acho bem interessante do casamento, que você pode fazer um acordo pré-nupcial. Eu ia mencionar isso agora. Então, o acordo pré-nupcial, você pode negociar várias coisas e vai ser aquilo tá certo, né? E do mesmo jeito que, no meio do caminho mudou, o casal teve filho, refaz o novo. acordo pré-nupcial. Isso você pode ir trabalhando ao longo da Antigamente, vida. você não Perfeito. conseguia mudar o regime de casamento no curso do casamento. Hoje você já Hoje pode. você pode mudar e pode até antecipar Os efeitos. os efeitos. Você retroage os efeitos, né? Então, vamos supor, casou com comunhão parcial. Aquele efeito ex-tunc? Não. É, o o ex-tunc, ex-tunc, ex-tunc. mas isso. ele serve para outra coisa, não Entendi. para decisões. Ações Entendi. declaratórias retroagem a data do ingresso Perfeito. da ação. Nesse caso específico, é a parte que faz o efeito No cartório. retroativo. Você no pode fazer cartório. no cartório. Entendeu? Perfeito. Mas isso tudo está tutelado, assim, como ponto inicial, a certidão de casamento, Aham. tá? Perfeito. Então, Conta um pouco, explora esse ponto que eu acho que eu achei super válido, a questão dos acordos pré-nupciais. o acordo pré-nupcial é como É o se vale fosse... tudo. É como se fosse um... Aí eu entendo que é um contrato mais certo. Entendeu? Aí Eu vou entendo. me separar. Quando eu me separar de você, a gente casou com separação total de bens. Quando eu me separar de você, eu me proponho a te pagar uma pensão por XPTO. 30 meses de tantos R$1.000, o equivalente hoje a tantos $1.000. Você negocia. Isso você pode fazer. Esse é o acordo pré-nupcial. Tá? Eu estou citando um exemplo muito pitoresco, vamos chamar assim, né? O que chama mais atenção das pessoas hoje. Mas pode ser uma opção de coisa. Eu te dou um carro a cada ano, eu pago o seguro do teu carro a cada ano. Paga o seguro de saúde. Você pode negociar Paga no o mesmo aluguel. nível que você tá. Entendeu? Isso tudo envolve patrimônio. Vou te inserir no mercado de trabalho, te garanto uma faculdade se a gente vier a ter o divórcio. Você pode negociar o que quiser. É Entendeu? um instrumento muito importante, né? É mais Que pouco interessante. usado. Pouco usado. Pouco Principalmente entre as famílias abastadas, né? Correto. Que eles falam que não é casamento, é M&A. Exato. E não deixa de ser. Não deixa de ser. Deixa de ser. Casamento é um negócio, não tem. Tanto é que é um negócio jurídico, né, que a gente trata. A gente Com fala. certeza. A gente trata com... Vou retroagir bastante aqui. Acho que ninguém na mesa aqui tem a mesma experiência que eu. Mas na época a gente tratava com um contrato. Olha. Que para rescindir, você teria que ter uma motivação. Uhum. Lá atrás, na lei antes, na lei de 77, você tinha que ter uma motivação para rescindir um casamento. É do desquite que eles... É do desquite. Depois veio a separação. Aí quando veio a separação, eu falo assim, para você divorciar, o legislador pensou, né? Eu vou te dar 1 ano de prazo para você pensar. Então você separa judicialmente, mas você só pode divorciar daqui a 1 ano. Aí veio a Constituição de 88 falando, gente, vocês estão tudo louco, acaba com isso aí. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém se não desejar. Se um não quer, 2 não ficam juntos. E aí veio o divórcio direto. Pum! Tinha também naquela época o divórcio direto, quando você provava que você estava separado de fato 2 anos. E aí como é que você prova isso? Testemunha, contrato de trabalho de outra cidade, aí você tinha uma série de situações, né? O bom de falar com advogado velho é que a gente tem história para burro, né? E aí pode trazer o que era do passado para o presente, a evolução desse direito que aconteceu, que na minha opinião, às vezes ele não é tão bom assim, ele vem a conturbar mais a sociedade. Regra do direito número 1, né, que a gente aprende na faculdade. Normas jurídicas são aquelas normas medianas da sociedade, aquilo que acomoda grande parte da sociedade. A realidade brasileira é outra completamente diferente. Eu às vezes penso que o Congresso, e aí vai uma crítica para quem está me ouvindo, ele destoa da realidade brasileira como um todo. Ele simplesmente esquece das pessoas da classe média baixa. Ele trata só da alta. E não está certo. Porque a alta tem condições de fazer o que
nós todos falamos aqui. Correto. Mas a média baixa não consegue fazer isso. Então sofre os alhures dos intempéries tributários e da burocracia. Hoje, se você for fazer um inventário administrativo, que a gente fala, é uma escritura. Mas o volume de documento que você junta no tabelionato chega a ser absurdo de vez em quando. Certidão de indisponibilidade, certidão negativa da Receita Federal, Eleitoral. certidão, sabe, você tem Burocracia. uma burocracia enorme para isso. Então, o legislador, às vezes, ele deixa para trás a grande maioria da sociedade, que nós não vivemos num país onde tem média alta. Onde A todo mundo tem maioria acesso é média jurídico alta. também, né? A gente vive num país que a maioria das pessoas não sabe nem para onde começar. Não sabe nem Não tem a que informação. advogado serve para isso também. Mas eu queria voltar um pouco na pergunta da Camila, que por exemplo, assim, como é que as famílias lidam no segundo, terceiro, da terceira geração em questões de casamento? Tem o direito trata um pouco disso também, que são cláusulas, né? Uhum. Você pode colocar a cláusula de incomunicabilidade, por exemplo. Então, mas de uma forma correta, porque também se Testamento. não coloca de uma forma E correta... tem que justificar. Você precisa ter uma boa justificativa para manter essas cláusulas em pé. se você não O que- coloca de uma forma correta, ela cai. Antigamente, né, eu Ela sempre cai, falo, você diz, quando o juiz, de fato, vai implementar o que tá disposto no testamento, no processo É, do inventário. cai quando você não justifica adequadamente. Perfeito. E o Mas que, o que é julgamento, eu quero dizer. o que é justificar adequadamente? Desculpa, eu também não sei. Porque quem Aí vai a julgar é gente- que fala que está justificado, não está justificado. Entendeu? Então, assim, a gente tem um monte de situações, voltando lá para o começo das minhas falas, de especificidades para cada caso, que faz toda a diferença nesse contexto, né? Vamos discutir, vamos colocar eu quero proteger minha filha de eventual marido dela. Incomunicabilidade. Se eu não tenho uma justificativa específica, plausível, aí é a pergunta que se faz. Quem pode derrubar essa cláusula? Só minha filha. O marido, eventual marido, que case com comunhão total de bens com ela, que abre aspas não, nesse caso tem direito à herança, ele não tem legitimidade para postular isso. Então, assim, tem também os detalhes do Código de Processo Civil, que vem muito claro para a gente. E quando a gente tem essa conversa com o autor da herança, a gente tem horas e horas de conversa, porque precisa explicar para ele tudo isso, para ele poder fazer um juízo completo de valor. Isso é fundamental. Não tem como fugir disso. E aí, voltando à pergunta da Camila, na terceira geração, quarta geração, se for por uma holding patrimonial, é mais fácil. Porque você já estabelece nas cláusulas constitutivas dessa empresa questões para o futuro. E futuro perpétuo. Aí quem pode mudar? Quem for o titular na época. Vamos dizer que a segunda geração queira mudar. Porque a terceira geração não tem o que a segunda tem. E queira mudar. Pode mudar. Mas se ela não quiser mudar, a terceira geração não pode mudar. E isso é muito interessante nessa minha área. Nessa área que vem se desenvolvendo e que vem se aprimorando muito. Hoje nós temos vários professores, vou chamar assim, né? Pessoas que dão aula são professores para mim, ligados a essa área. Mas eles estão preocupados mais com a área tributária e societária do que sucessória. Então, quando você consegue juntar as três áreas, você consegue ter um sucesso um pouco melhor. Com certeza. Obviamente que o tributário é o grande calcanhar de Aquiles dessa história toda, tá? Isso sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o societário está lá. Código Civil, lá do 1000 e qualquer coisa para frente, é todo societário. Ou a lei das SAs que ainda está de pé. E você tem o sucessório que também está no Código Civil. Então, não tem muito segredo para isso, né? Mas precisa conhecer. Agora, o grande calcanhar de Aquiles
é o tributário. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tributário nesta área. Não é estalando os dedos que a gente resolve isso. E falando em questões tributárias, bom, todo mundo sabe, né, da reforma tributária que houve recentemente, ainda falta a sua devida regulação, né, que deve, se tudo permitir, ainda esse ano, que seria o ideal. Na opinião de vocês, até da Camila, se ela quiser contribuir também, essa reforma realmente vai facilitar a vida das pessoas? Ela vai mudar ou vai facilitar? Porque eu acho que são coisas distintas. Vai diminuir o tamanho do Estado no bolso do contribuinte ou não? Assim, No e bolso- do ponto de vista jurídico, se vocês puderem falar também alguma coisa. Eu vou tomar a frente aqui porque eu sou crítico com relação a isso. No bolso não vai facilitar. Vai ser mais pesado. A gente vai pagar mais impostos do que a gente vem pagando hoje em dia, tá? Na questão burocracia, eu até acredito que possa facilitar alguma coisa. Por que eu falo isso? Quando você faz uma reforma tributária, você tem regulamentos específicos. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem um regulamento de ICMS que é um absurdo. Guerras, né? Tem centenas de artigos que regulamentam isso e que vale tanto quanto lei. Então, a gente não sabe como é que cada estado vai Receber. a recepção disso, né, que a gente fala recepcionar isso, e regulamentar. Então, eu não sei efetivamente se vai facilitar a vida. A gente espera que sim. O texto da lei, como toda lei brasileira, é lindo. É sobre o consumo e o salário, né? São textos lindos, são textos maravilhosos, mas na prática não funciona assim. Na prática a gente apanha dia e noite e o fisco, assim, goza de uma prerrogativa de veracidade e de privilégio, vamos chamar, né? Em dúvida, o que a gente tem no direito penal, em dúbio pro réu, né? Tenho dúvida de que ele cometeu o crime, então ele está absolvido. No tributário, em dúvida, é o fisco e não o contribuinte. Então, nessa sua pergunta, assim, eu sou meio cético com relação a isso. Pode ficar pior do que está? Acho que não. Mas não acredito que a gente tenha facilidades efetivas com relação a tudo isso, tá? Vou te dar um exemplo, assim, que eu falo todo dia para os meus clientes. O simples para uma empresa é uma boa? Eu, pessoalmente, acho que não. Ele é mais simples para você recolher os impostos, mas como vida contábil e como vida efetiva, eu acho que não. Mas qual que seria o melhor cenário para as empresas? Lucro real. Você joga todas as despesas que você tem que jogar lá, que a Receita acata, que também tem essa, né? Ela pode glosar essa receita. Olha, você foi no posto de gasolina, gastou R$5.000 lá. Eu não vou aceitar essa despesa. É um problema da Receita com o fisco. Mas, ainda, na minha opinião, o que faz com que a realidade chegue mais próxima. Né? Você sai da subjetividade e passa a ter a coisa concreta. Aí você esbarra na questão tributária do futuro aí, que está próxima, a gente está muito próximo a experimentá-la. Eu quero ouvir a opinião de mais gente, mas a minha opinião, assim, eu sou muito cético com relação a essas reformas tributárias que o Congresso diz que é bom. É bom para o governo, não é bom para o contribuinte. Tá? Perfeito. Em relação aos investimentos offshore... Em relação aos investimentos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, a reforma tributária ela fez com que a indústria financeira tivesse que se reinventar, né? Os veículos, os quais as famílias estavam acostumadas a fazer planejamento patrimonial e também sucessório, por exemplo, os tão conhecidos fundos exclusivos fechados aqui no Brasil, eles perderam aí o benefício do diferimento, que era um dos grandes atrativos, né? Ainda tem o benefício aí de planejamento sucessório, mas o fim do diferimento, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, foi algo super emblemático, né? Acho que na qualidade de especialista financeiro, a gente sim, a gente deu uma solução personalizada para cada família,
mas a discussão maior, né, além de interpretar a reforma tributária para cada uma das famílias, é o quanto, acho que aqui, né, de um ponto de vista mais macro, o quanto a mudança da reforma tributária, de fato, simplifica a vida do contribuinte. Pouco. É mais uma questão mais arrecadatória, né? Então, em linha com o que o Dr. Carlos falou, mudou. O mercado financeiro como um todo teve que se reinventar de dezembro do ano passado para cá. Mas, de fato, os efeitos, né, da simplificação da reforma tributária, acho que é mais em linha com o que o Dr. Carlos falou, que é bem questionável. Né? Perfeito. O Brasil é um bicho complicado. Bom, em relação a planejamento sucessório, vocês têm na história do escritório CACEB algum caso icônico, interessante? Não precisa dizer nomes, obviamente, uma questão de ética que vocês podem compartilhar com o nosso público, que marcou a vida de vocês? Quer falar? Não, pode falar, que eu acho que... Eu tenho, sim. Eu acompanhei um planejamento sucessório, isso já tem alguns anos. É de sucesso, porque a gente conseguiu dar aquela assessoria paralela, né? Tinha um escritório específico fazendo o trabalho, e eu fui o consultor individual do empresário. O empresário, ele não necessariamente ele conhece tudo que o escritório está fazendo. Então, às vezes, ele vem perguntar para a gente para ver se o que está se falando ali bate com a informação. Enfim, ele vem cruzar informações. É como se você tivesse ido no médico e ele fala assim: você está com câncer, precisa operar. O outro médico vai e fala: você não precisa operar, você está com câncer, mas não precisa operar, dá para tratar assim, assim, assim. Então, mais ou menos, eu fiz esse papel paralelo, que eu não fiz nem como advogado, porque eu não cobrei, amigo pessoal, Perfeito. grande empresário, com uma preocupação enorme com a empresa. É uma empresa familiar, muito grande. E não sei se deu certo até hoje, porque o empresário ainda está vivo. Então, a gente só vai saber se o que eles fizeram lá vai se tornar um efeito prático na vida, só depois que isso for efetivado. E isso não se efetiva sem o falecimento dele. Então, mas o projeto em si, o planejamento em si, a execução foi muito boa. E a gente tem dentro do escritório alguns cases também que a gente fez, inclusive eu fiz a minha para minha nossa. É isso que eu ia te filha. perguntar, doutora Giovana. E como tem sido essa sucessão no escritório de vocês? Para você tem sido tranquilo, fácil? Funciona super. Acho que quando tá alinhado, é isso que eu venho falando. Não sei se eu enxergo só que só tem o efeito depois que a morte acontece, né? Eu acho que vem o efeito desde já. Então, por exemplo, no escritório, é um escritório de advocacia, então ele tem algumas questões que são um pouco diferenciadas, né? Não existe entrar num escritório de advocacia quem não é advogado, né? Pelo menos hoje em dia ainda não existe isso. Mas dentro assim, né, da nossa realidade, como um escritório de advocacia, tudo isso é muito negociável, né? A administração, a porcentagem de cada sócio, na falta de o que acontece, quem pode administrar, quem pode usufruir, tudo isso funciona super. E de tempos em tempos a gente até muda alguma coisa, porque faz parte, Claro. né? A gente está evoluindo sempre. E funciona. Em paralelo a isso, a gente também já fez a nossa pessoal, que funciona também. A gente já vem aplicando esse planejamento, porque tem muito benefício. Tem muito benefício. Questão de financeira tem um benefício enorme. A gente economiza dinheiro com isso. Então, vale a pena investir nesse... Mesmo porque a gente não paga advogado. Essa é a vantagem, né, doutor Carlos? Com também. certeza. E funciona, e a vida consegue assim, as coisas evoluem, e aí no meio do caminho muda tudo, e tá tudo certo. É bacana. A gente fez o nosso próprio case, né? Que bacana. E bem, E tem outros em Ah. andamento que a gente não pode nem citar, porque a OAB,
as prerrogativas do advogado também têm obrigações, né? E Claro. sem a permissão do cliente, a gente não pode nem citar o que é. Olha, Uhum. E a gente respeita muito o cliente e respeita muito a ética dos Claro. advogados. Então, eu não posso nem dizer, hipoteticamente aqui, claro. que tipo de situação é. Então, mas que tem, e que, assim, a condução é lenta, porque a gente depende de vários Informações. órgãos governamentais e não vejo dificuldade em resumir as ideias do empresário e executá-las. Obviamente que a doutora Camila depois ela tem a participação de efetivar isso aí, mas eu acho que as pessoas deveriam começar a pensar mais a respeito desse assunto, porque é importante, é muito importante, e nós vamos ter aí, está se avizinhando mudanças tributárias nessa área, e pesadas. Por exemplo, nos Estados Unidos tem estados lá que cobram até 40% Nossa, de imposto de transmissão. bastante. Hein? É justo, não é justo? Não sei. Realmente eu não sei se é justo ou não. Eu acredito que não, porque quem trabalhou já pagou imposto para comprar. E aí, por que o herdeiro não pode receber isso porque o seu pai, o seu avô trabalhou para isso? Gratuitamente ou por herança, né, que a gente fala. Tudo isso é assim, bastante discutível. O nosso Estado atual, o nosso governo atual hoje até disse que não vai haver mais herança. Eu não sei se vocês lembram de uma fala do nosso ministro, que diz que é loucura esse negócio de herança, porque tudo deveria ser herdado pelo Estado e o Estado ser dono de Meu tudo. Deus. Coisas que é óbvio que isso não vai acontecer no Brasil, porque é um Estado de direito. Nós temos aí um Congresso, por mais tumultuado que o seja, não vai aprovar um negócio desse. Claro. Mas se comenta isso também. Então, Que não é legal também. que não é Só legal. o fato de comentar. Assim, mexe com a gente esse tipo de comentário. Ainda mais quem trabalha na área, né? Imagina que você nasce numa família rica, quando o seu pai falece, você fica pobre. Não faz muito sentido para mim. Também não faz sentido você concentrar a herança riqueza na mão de poucos. Claro, A também. distribuição deveria ser um pouco mais razoável dentro disso. Mas são questões sociais, não são questões de direito, né? Voltando aqui à esfera do direito, eu acho absurdo, inclusive, o ministro propor isso. Não mostra razoabilidade nos seus pensamentos quando ele propõe um negócio desse. Perfeito, doutor. E Muito é bom. engraçado também, a gente estuda na faculdade, né? Quando a gente está nessa matéria de sucessão, a gente tem Família e sucessões, né? Eu a lembro. gente tem um estudo lá que a gente faz, assim, que, por exemplo, uma família que tem uma única casa, né? Padrão médio, uma família normal, assim, no Brasil. Na terceira geração, essa casa deixou de existir. Em questão de você precisa vender a casa para pagar imposto. Dentro desse tipo dessa questão, você fala assim, bom, a família perdeu o patrimônio. Você Então, não tem o dinheiro para para pagar o pagar imposto. o 4% para pagar o imposto de transmissão. Aí você vai ao juiz ou pede uma autorização especial que os juízes hoje não estão dando, tá? Para poder fazer dinheiro, para poder pagar o imposto e ficar com a sobra do produto. Então, assim, Não faz sentido. são situações, e também, paralelamente a isso, nós temos aqui no estado de São Paulo um teto de isenção. Isso tem que ser dito também, né? Então, até tantas UFESPs, você não paga esse imposto. Mas é tão pequeno Que não... que não representa A gente o nunca viu. efetivo. Não representa, porque gente a nunca viu. base do valor para cálculo do imposto de transmissão, a prefeitura gostaria que fosse o valor de referência, mas o judiciário insiste corretamente que o valor venal é o valor mais correto para isso. Isso é uma questão jurídica
e fácil entendimento. Quando se criou o valor de referência, não se estabilizou isso em regra efetiva, né? Não tem uma lei aprovada pela Assembleia. É um regramento do Executivo Municipal que fez a gente engolir isso, né? Então, o Judiciário fala, não, você precisa ter um regramento legislativo. Então, ele dá aquele valor de referência como um indevido ou inconstitucional. Tudo aquilo que não está dentro da lei é inconstitucional. Então, essa discussão depende do quê? Depende de uma demanda judicial para que o juiz declare isso efetivamente, para que o cartório de registro de imóveis e o cartório de notas aceite Que isso. faça. Nossa Porque além de tudo, Senhora. tem cartório que chega lá as coisas para fazer e fala, não tá em consonância, a gente não vai registrar, sabe? Tem que entrar tudo. com uma ação para Tem resolver que esse entrar com problema. uma ação, transitar em julgado para que você Nossa, isso tenha pode levar muito tempo. É burocrático demais. os alhures da nossa alhures. civilização. É coisa. lamentável, mas é real. Eu, como advogado, deveria dar graças a Deus, né? Porque isso Ah, traz receita trabalho. para o escritório. Mas eu não dou graças a Deus, não. Eu acho que isso burocratiza, isso toma um tempo importante do magistrado, que teria outras questões muito mais complexas para decidir, e tem que decidir essa também. Então, assim, eu acho uma burrice muito grande insistir numa coisa que não é real. A prefeitura deveria revogar essa decisão, essa questão do valor de referência. Simplesmente passar a régua em cima disso aí, o que facilitaria a vida de muita gente, inclusive do judiciário. Isso seria através de uma lei? Através de um ato do prefeito. Do prefeito? É um decreto do prefeito. Ele pode Tem que decretar. partir dele. Tem que partir dele. Ou do secretário de Finanças, De finanças. que também tem validade. A gente vê no judiciário que 70% das ações que tem no judiciário é o Estado. Ou é réu, ou é autor. Então, o que faz com que o judiciário atrase, demore, é o próprio Estado. Que coisa, hein? Além da falta de estrutura. O Estado também não dá estrutura. O Tribunal de Justiça de São Paulo está estagnado há 10 anos. Você não tem um aumento de funcionários, você não tem aumento de juízes, você não tem aumento de nada. Você só tem ali... Só tem aumento do salário dessa turma. Mas... Do servidor. E ganham pouco, na minha opinião, ganham muito É? pouco. O Poder Judiciário deveria ser muito melhor remunerado. Remuneração. Eu não estou falando de De penduricários. penduricalho que dá aquele valor. Que dá o mais. dobro, o triplo, o quadro. Que dobra. Entendeu? Por quê? Porque quando o cara aposenta, ele perde todos os penduricalhos e vai viver do salário, da aposentadoria. Entendi. Então, assim, não é digno de uma pessoa que se dedicou A vida 30, inteira. 35 anos para a sociedade ter que viver com um salário, não é módico, né? É um salário acima da média da população. Mas, dentro de um status de inteligência, eu acho módico. Eu acho que o juiz deveria ser muito mais valorizado do que ele é hoje. Ele até responderia melhor essa Com situação certeza. toda. Seria um incentivo positivo. Incentivo positivo. E não é o juiz que onera o Estado. O que onera o Estado, infelizmente, é a inoperância. É isso que deixa o Estado inoperante. Perfeito. Desculpa a crítica. Não, doutor Carlos. Mas tem que... Esse bate-papo aqui, ele é aberto a vocês falarem o que bem entenderem. Eu tenho que E é colocar para fora aquilo que eu vivi os meus 45 anos aí, quase 45 anos de advocacia e de tribunal e fórum e sustentação oral e despacho e petições iniciais e réplicas e tudo que eu vivi dentro da advocacia, eu tenho que, assim, é uma oportunidade pouco aconteceu na minha vida de eu poder fazer uma crítica dessa. E é uma crítica construtiva de alguém que tem efetivamente a vida dedicada ao direito. Ao direito. Se você me colocar para vender pastel, eu vou morrer de fome. E aproveitando esse espírito, doutor Carlos e doutora Giovana, queria sair um pouquinho das perguntas técnicas e agora instigá-los mais em perguntas e provocações filosóficas, que eu acho importante estar fazendo essas perguntas, como eu faço com os outros convidados,
e que se aplica a vocês também. No caso, como vocês são advogado, eu eu queria saber qual conselho vocês dariam a uma pessoa que está iniciando a carreira de advogado. Você já é mais nova que seu pai, mas eu acho que já tem uma certa estrada para ter algum tipo de experiência e dizer, olha, se eu tivesse me formado hoje, eu poderia ter pensado em tal área ou poderia ter feito a coisa de um jeito diferente. O que vocês poderiam dizer ao jovem advogado que está saindo da faculdade? O que eu diria, assim, que no primeiro momento, quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe de nada, tá? Acha que sabe, né? Acha que sabe, não sabe de nada. Então, assim, tem que pegar conteúdo. Com quem? Com pessoas que já estão há mais tempo no mercado. Porque é muito aventureiro sair de uma faculdade numa questão tão importante, porque advogar é muito importante na vida de qualquer Você um. trata dos interesses da vida das Advogado pessoas. tem dois aspectos só: patrimônio e liberdade. Liberdade financeira Olha. e liberdade Só. física, né? Muito Então, bom. Só você tem, lida com... só tem dois ramos no direito: liberdade e patrimônio. O Patrimônio. resto é balela. Norteia tudo, se norteia atrás disso. O que é muito importante na vida de qualquer pessoa. Liberdade patrimonial financeira e a liberdade física. Claro. Então, não dá para brincar com isso. E eu, Giovana, acho que as faculdades de direito são boas, te dão uma estrutura legal, mas você precisa pegar bagagem. Eu não acho que é tão simples assim, né? E hoje eu acho que, assim, o direito que tá muito bacana de crescer, não tem tanta gente, assim, trabalhando nessa área, é o direito digital. Isso que eu ia comentar. O direito Inteligência digital artificial, tecnologias vai crescendo disruptivas cada que vêm vez aparecendo, mais. né? E E falta não pessoas tem para... gente nessa área, não tem gente capacitada nessa área para Olha. fazer um negócio bacana. Eu acho que o Não resto... tem regramento também. O regramento é muito legislação, né? pobre. Uhum. E eu vou dizer para você o que eu penso daquelas pessoas que saem da faculdade hoje. Meu pai dizia duas coisas para mim que eu tento repassar isso como regra. A primeira delas é ler até menu de restaurante. Leia tudo o que você pode. Jurídico, não jurídico, econômico, financeiro, contábil. Leia. Cultura geral. Leia, 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 leia. Essa é a base que vai te dar cultura para poder abrir seus pensamentos e fazer com que as suas petições sejam criativas em ideias. Ponto número 1. Ponto número 2. Perseverança. O direito você não tem nada imediato. Nada. Esquece. Até o processo crime, que ele é o mais dinâmico, eu fiz um relaxamento de flagrante e recebi uns honorários. Legal, mas não aparece todo dia. E não acabou por aí, né? E não acaba por aí. E não acabou por aí. Então, assim, no direito é perseverança. Você tem que estar todo dia disposto a trabalhar muito, a estudar muito, a ler muito e a tentar entender a dinâmica do poder judiciário. Sem essas coisas, fica em casa que você ganha mais, vai brincar com o cachorro que é mais gostoso. O que eu ia falar também é que na nossa profissão não dá para parar de estudar. Eu acho que você sai da faculdade, não é como outra faculdade que você vai parar de estudar. Vai para uma pós, vai fazer curso. Nunca pare de estudar, porque parou, você ficou para trás. O direito está em constância movimentação, em constância evolução. A sociedade pede isso, né? Acompanha os julgamentos do STJ, do STF. Acho que é por aí, é se atualizar todos os dias, não é... ano que vem eu vou fazer alguma coisa. Não, é agora, você precisa fazer agora. É duro porque eu passei por 2 constituições, 2 códigos civil, Olha. 2 códigos de processo, reforma de lei não sei o que lá, a lei de falência, que eu tenho uma pequena participação nessa Opa. lei de falência e recuperações de empresas, porque ela emergiu da intervenção da Parmalat, até então ela estava esquecida no Congresso, e eu tive a oportunidade de ser um dos interventores da Olha, Parmalat que na bacana. época. Puxa. Isso fez com que o Congresso acelerasse a reforma do decreto 7661, que era de 1945, para uma lei que foi promulgada e entrou em vigência em 2015. Então, assim,
Obviamente que essa lei de recuperações e falência, ela já foi mudada várias vezes, né? Porque as adequações foram muito grandes. Mas tem que estudar. Guardar a base que a faculdade te dá, que é a base de interpretação dessas leis, mas tem que estudar sistematicamente. Não tem como não estudar. Você pode ser autodidata? Pode. Você pega os livros lá, com, por exemplo, essa reforma tributária. Você vai ler comentários daqui e ali, mas vai formar sua própria opinião e vai... Porque o básico você já tem. Você sabe como é que um imposto nasce, você sabe quais são as características para o imposto nascer. Enfim, você tendo a base que a faculdade te deu, vai te servir para o resto da vida. Pode mudar a lei que for, mas você vai poder interpretá-las da maneira correta. O que a gente faz no dia a dia. Perfeito. Então vocês são partidários da ideia que precisa amar o que faz. A pessoa, para ter sucesso, ela precisa amar o que faz, principalmente no direito. Muito. Muito, né? Muito. E muita paciência. Muita paciência. Porque a porrada que você toma do cliente, a porrada que você toma do juiz, a porrada que você toma do promotor, é o dia inteiro tomando porrada e segurando o E piano. segurando o piano. tem que sorrir para todo mundo. Não tem jeito. Eu até comentei com vocês, né, que eu tenho formação jurídica, sou advogado de formação, advoguei durante um bom tempo da minha vida, mas a vida me enveredou para outros lados, mas eu sempre conservo aí a cultura que eu acumulei até o ano que eu deixei de ser um operador do direito e que me servem até hoje, né? Então eu pego um contrato de locação simples e tenho um olhar clínico, né, sobre aquele conteúdo, qualquer coisa que eu possa ler, alguma reportagem que pende mais para o lado jurídico, a minha compreensão ela é muito boa, muito fácil ainda. Isso é Óbvio ótimo. que se a gente perde, né, porque não pratica, não tem mais contato. A faculdade de Direito nunca fez mal. Mas é o nunca que a fez mal Camila pra falou ninguém. aqui, a gente deveria todo mundo ter um pouco Fazer, de, pelo De menos um juridiquês. módulo de juridiquês na faculdade, dependente do curso, né? Faz parte de, por exemplo, engenheiro, responsabilidade civil. Médico, responsabilidade civil. Economista, responsabilidade civil. Esse capítulo do direito deveria dar até no colegial. Com certeza. Olha No só. segundo grau, né? Não precisa esperar para você entrar numa universidade. Porque o capítulo responsabilidade civil é bastante interessante e serve para qualquer coisa que você for fazer na sua Tudo vida. que você faz no seu dia a dia, até você comprar o pão de queijo, você está fazendo um negócio, você tem que saber como funciona, né? Eu acho que é o básico. É o básico. Às vezes. Essa trilha que eu falei no começo do nosso bate-papo do Grupo Mauá, que é a trilha de engajamento cívico. Eu falei políticas públicas, mas é engajamento cívico. E políticas públicas faz parte. A gente também tem como objetivo no grupo procurar educar os futuros herdeiros, né, e sucessores das empresas a entender já de início, como formação de cidadania, explicar o que é um congresso nacional, Exatamente. que é bicameral, bicameral, que você tem o Senado, você tem a Câmara dos Deputados, o que é uma Assembleia Legislativa, o que é um projeto de lei, para não ficar totalmente alienado dessas nomenclaturas. Você pode até não entender como é que Pois funciona uma a tramitação. O que é uma Constituição? Você pode até não entender muito bem como é que ele tramita dentro, mas se ele chega no ponto final e aprovado no outro, o que nos resta analisar é ver se essa lei não conflita com a Perfeito. Constituição. Porque se ela for complementar, e aliás a nossa Constituição exige algumas complementações, ela vem a acrescentar, ela vem a regulamentar o que a Constituição diz como conceito geral. Então eu acho assim, importante que as pessoas saibam como isso funciona para saber ter o seu alto senso crítico de discernimento a respeito disso. Eu acho Perfeito. importantíssimo. Isso é formação de cidadania também, né? Exatamente, é o que eu ia falar. Eu acho que essa formação de Por isso que eu cidadania falo que não precisa esperar a faculdade para dar. tem que Pode estar na dar no- escola, tem que na estar escola. enraizado na escola, porque faz você ser menos leigo nas coisas que estão acontecendo no dia a dia, né? E hoje eu acho que as pessoas estão mais interessadas nisso do que antigamente. Hoje as pessoas estão mais interessadas em saber como que funciona o Congresso, o que serve, até onde o STF pode ir ou não, até que ponto é um abuso ou não.
E isso eu acho que teriam que ensinar na Na escola. escola. E É tem mais básico. acesso hoje, né? Mais facilmente, né? Com as Uhum. mídias sociais. Com certeza. E mais uma pergunta que eu acho interessante fazer para vocês é se vocês pudessem voltar no tempo, brincando, fazendo essa provocação novamente, qual conselho vocês dariam para vocês no começo de carreira, hoje com a experiência que vocês têm com a bagagem? Pô, teria sido mais paciente, menos ansioso? Tem alguma questão que você pensa? Eu acho Zona, o que interessante você essa acha? pergunta, eu vou deixar minha filha para eu entender o que ela pensa. Eu tava esperando você falar. E agora acho que botou numa O situação. meu começo de carreira foi assim, eu não digo que foi muito gostoso, porque o meu pai era muito exigente. Olha, O meu pai era extremamente exigente e me fez hoje uma pessoa que ando com as minhas pernas por conta disso. isso foi importantíssimo. Foi super importante. É óbvio que eu, nos meus 20 e poucos anos, que eu saí da faculdade com 20 e poucos anos, poderia ter aproveitado um pouco mais da minha juventude. Mas eu aproveitei de outra forma e hoje eu não me arrependo. Hoje eu tenho plena consciência, com a maturidade de 63 anos que eu tenho, plena consciência de que o que eu fiz me refletiu no dia de hoje, que eu tenho, graças a Deus, uma boa tranquilidade. Ressalvando os 3 infartos Puxa vida. e vários stents que eu tenho, né? Isso eu tenho que agradecer meu médico, que é fantástico. Olha só. Mas ressalvando essa situação, que eu acho que tem muito a ver com a profissão e com a genética. A minha genética não é favorável a isso, mas a minha profissão me ajudou bastante a ter os infartos. Não me arrependo de nada do que eu fiz, não mudaria nada do que eu fiz. Agradeço muito meu pai por ter me dado chance, oportunidade, confiança, tudo isso. Então eu, assim, gosto muito da minha profissão por conta do que eu vivenciei com ele. Parabéns, viu? Muito O obrigado. Dr. Paulo, então, deixou um baita legado. Deixou. Que bacana. Parabéns. É comovente a sua declaração. Muito obrigado. Nossa, muito bonito de ouvir. E a Giovana chegou a conviver bastante com o avô? Não. Não? Quando faleceu, eu tinha 3 anos. Puxa vida, você não lembra então? Não lembro. Meu E pai dos- morreu com 63 anos, Muito com a minha moço. idade, muito moço. Muito jovem. Mas também teve problema cardíaco. Ele fumava, eu não fumo, nunca Entendi. fumei. Eu sempre fui uma pessoa ligada no esporte, até entrar na faculdade. Fiz muito esporte. Apesar de meu pai quase ter sido profissional do futebol, Olha, jogava muito bem, mas ele enveredou por esse caminho da cultura, né? Vamos dizer assim, e não do esporte. E foi um cara de sucesso, porque ele saiu Do zero. do negativo. Quando ele entrou a na história faculdade, dele é muito bonita. quando ele entrou na faculdade, ele já tinha filhos. Então, assim, o esforço que ele fez foi desproporcional a uma pessoa, um ser humano comum, Muito lutador. muito. E eu me espelho muito nisso. Parabéns. Muito obrigado. Bom. E que seu pai passou para você? Eu sinto que eu sou uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque eu tive, além dos professores da faculdade, que eu sou muito grata, eu tive um professor dentro de casa, né? Opa, pois é. Respirou sempre, né? O direito Respirei na o sua direito vida. sempre. Então, assim, me sinto privilegiada na minha profissão, sim. Tive, graças a Deus, a oportunidade de estar sempre estudando. Então, assim, mesmo quando eu ainda era estagiária, que você tem prova, que você tem as coisas para fazer da faculdade, eu tinha alguém para me orientar. Então, eu acho que eu aprendia 2 vezes. Aprendia tanto na faculdade como aprendi em casa, né? A gente sempre fez trabalho juntos, estudava para prova juntos, me ajudou no TCC. Posso falar que eu fiz 2 faculdades. Foi muito gostoso, assim, e você poder estar com o seu pai na sua questão profissional também é um privilégio, né? Claro. A gente tá todo dia junto, a gente almoça junto, a gente compartilha de questões jurídicas e teses. Às vezes a gente tem teses que a gente se conflita Que ali, bacana. mas que é troca, é sempre troca. Então, assim, não me arrependo de nada, faria tudo de novo, gosto do que eu faço.
Muito do que eu faço hoje é pelo espelho do que eu tive da minha família, meu avô, meu pai, então faria tudo de novo. Não acho Que que. bacana, muito bom. E me sinto realmente uma pessoa privilegiada. Eu tenho que Muito falar da legal. mãe dela também. A mãe dela é muito Tem papel importante. importante, A claro. mãe dela foi fundamental na formação de Que cultura. bom que seu pai, né, tem esse reconhecimento. Não, eu sou eternamente grato à mãe dela. Não só a ela, mas o meu outro filho também. Ah, tem mais um. Tem um filho, mas ele É um não. casal. Ele não seguiu a área. Não, ele Ele queria, fez ele até 2 tentou, anos. ele até tentou. Ele fez 2 anos de faculdade de Direito e quando ele, uma manhã que ele devia estar em aula, ele chegou na minha mesa e falou, pai, tem uma coisa para te falar. Eu falei, não Não precisa nem nem falar, que eu já falar. sei o que Demorou para você vir aqui, para você falar que você não Você quer já mais... até percebia. Eu já sabia, eu tinha convicção plena. Pessoas diferentes, né? Posturas diferentes. O meu filho está mais ligado para a área de relações públicas Poxa. do que materialmente do direito. Ela não, ela é mais focada, ela é mais dedicada, ela vai a fundo, ela pesquisa, ela discute comigo. De vez em quando eu tenho que baixar a cabeça e falar, você tem razão, Olha, vamos nessa, que e a legal gente faz. essa Isso é muito humildade, legal. né? É. A relação profissional que a gente tem é muito aberta. Então, eu não sou, porque eu sou mais velho, eu sou o dono da razão. Me mostra que eu não tenho razão, eu vou pelo seu caminho. Perfeito. O direito não é uma razão só. É isso que fique bem claro para os nossos ouvintes, para todo mundo. O direito não é uma razão só. Ela pode ser várias. E aí, a ideia de ter a cultura, né, aquela situação que eu falei antes, leia muito, te traz para um enfoque de convencimento muito melhor. O que você tem que fazer é convencer o juiz que a tua tese é correta. Claro. E é por aí. Então, se ela tem uma tese com um enfoque diferente dentro de um contexto, o dela que vai prevalecer. Eu queria deixar também um pouco claro que, assim, na minha geração, eu acho que a gente entende o direito também, ele vem de uma forma mais preventiva, sabe? Ele vem, claro, sempre tem um risco, sempre tem problemas, as coisas acontecem, né? Mas é como a medicina hoje, a gente trabalha muito de uma forma preventiva. Então, essa questão que a gente tratou hoje aqui, Ela é preventiva. ela é preventiva, né? Quando você chega ao judiciário, é porque você precisa de um terceiro tratando por você, né? Então, o direito hoje, ele tem se estruturado muito mais de uma forma preventiva, o que eu já acho que não tinha antigamente. Antigamente, a dinâmica de demanda judicial era mais massiva. Tudo era Todo mundo judicial. queria ir direto pro pau, Exatamente. pra arena. A Hoje gente- você tem as câmaras de as câmaras de conciliação. conciliação. E você tem o próprio judiciário, através de lei, né, às vezes impõe com rigor a sua ida a uma audiência de conciliação. Uhum. Se você não for, você é apenado. Olha só. Então, assim, você quer ir na audiência de conciliação, mas eu não quero fazer acordo. Mas você tem que ir, você tem que estar presente. E falar não. E falar não. Nem que você fale não. Você Uhum. parte, tem que falar não. Não é o teu advogado que fala não. É você parte. E o conciliador, hoje ele tem uma formação louvável, que é de costurar isso devagarinho. Olha, pensa bem, aqui nós estamos assim, assado, pode ser que isso, pode ser que aquilo, não quer pensar melhor, você perde um pouco aqui, mas ganha ali. Então, assim, todas essas questões, o judiciário evoluiu bastante. Mas eu acho também que um motivo disso é o desopilar o judiciário, que hoje está abarrotado. Abarrotado. E eu, particularmente, sinto as diferenças na qualidade de sentenças de tempos que se escrevia à máquina de hoje para o advento do computador, que você pode até ditar para o computador. O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Sabe, Ainda mais com inteligência artificial vindo Não, aí. mas tem muito. Eu peguei muito acórdão no tribunal que era contra, mas que me convencia. O desembargador realmente tinha, assim, Deu uma aula ali, né? uma aula efetiva de direito sobre aquele direito. Eu poderia até não concordar, mas me convencia na minha
intimidade me convencia. Hoje não existe mais isso. Hoje você vê coisas absurdas, mas Que coisa, hein? faz parte da vida, faz parte da evolução. É isso aí. E como ser humano advogado, qual é o legado que vocês querem deixar aí para a passagem de vocês? Eu sempre fui um advogado que tentei ajudar as pessoas. Idealista. Fiz muita... Na época que era menos burocrática, eu fiz muita adoção internacional e nunca cobrei um centavo. Eu acho que todo profissional tem que dar uma parte daquilo que ele tem de bom, Excelente. né, para as pessoas, para ajudar as pessoas. E eu ainda recebo cartão de fim de ano, de Natal, Que bacana. de crianças que foram adotadas e que os pais devem ter falado, olha, esse advogado nos ajudou a ter você. E essas crianças mandam cartão de Isso não Natal tem preço. até hoje para mim. Então, assim, é uma gratificação daquilo que eu pude ter com a profissão para ajudar alguém e ajudar principalmente crianças. Porque eu não fazia adoção se eu não conhecesse os pais, se eu não visse quais são as condições. Eu fazia uma pré-análise, apesar de que o processo, quando eu atuava nisso, era muito menos burocrática. Muito menos. Hoje, o Estado faz tudo isso que eu fazia na época. Entendeu? Então, assim, da advocacia, o que eu quero deixar de legado é isso. É o que você pode fazer de bom para o seu próximo, mesmo aquele próximo que não tem ainda um poder de manifestação, porque uma criança recém-nascida não tem o poder de mas que com certeza tirar ela de uma comunidade Situação onde não tem saneamento vulnerável, básico, uma do ponto de vulnerabilidade vista absoluta, social. e botar ela para morar na Suíça, eu Puxa acho vida. que isso eu posso deixar de legado. Isso. Não só na Suíça, mas na Alemanha, na Inglaterra. Foram várias, não foram uma ou duas, não. Foram várias. Esse é o legado que eu quero deixar efetivamente para minha filha e para o meu escritório de advocacia. Se puder ajudar, ajude. Se puder ajudar de uma maneira que ajudar mais aqueles impossibilitados, melhor ainda. Tá? E eu falo impossibilitados sobre qualquer aspecto. Pode ser aquela pessoa que tenha uma debilidade qualquer, pode ser uma criança, pode ser um idoso, qualquer tipo de debilidade que você tenha, que você possa ajudar, ajude. Eu acho que essa é a função social da advocacia e é o legado que eu quero deixar. Perfeito. Parabéns, doutor Carlos. Obrigado. E você, doutora Giovana, você Olha, já pensou a respeito? não tinha parado para pensar a respeito disso, né? Mas eu tento trazer também para o escritório, sempre que tem alguma coisa assim mais estruturada também, eu tento colocar um para um, sabe? Numa questão assim, às vezes mais rápido, um pro bono, uma coisa que ajude a pessoa. Porque é aquilo que eu falei aqui uma hora. O acesso à justiça é muito complicado para o brasileiro em si, né? Não estou falando pessoas assim como nós, mas estou falando para De uma uma maneira sociedade geral, né? em geral, é uma coisa assim Inacessível. inacessível. Então, assim, uma negação numa cirurgia de coluna de uma pessoa humilde, como é que trata tudo isso? Às vezes vai indo, Nós tivemos agora recentemente uma pessoa que precisou de uma cirurgia cardíaca. O plano de saúde, para economizar, não queria deixar e a gente entrou com o processo e o juiz deu a liminar. Eliminar. Quer dizer, esse tipo de coisa é corriqueiro, né? E eu acho isso gratificante quando você faz e a pessoa confia em você. Porque ela não vai buscar informação em outro lugar também. Entendeu? Você é a informação dela. Você é tudo aquilo que ela tem. O que você coloca para ela, ela absorve. Entendeu? Esse tipo de demanda é muito gratificante pra gente. Mas muito. Porque você viu que você efetivamente ajudou. E o ajudar, eu acho que é crucial na nossa sociedade. Principalmente no Brasil. E falando em Brasil, que eu gosto de fazer essa última pergunta também para os convidados, porque eu até comentei com vocês, né, ali fora, que o Grupo Mauá ele tem como principal propósito o comprometimento com o desenvolvimento social e econômico do Brasil através das nossas ações e dos seus membros. E eu queria fazer essa última pergunta para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso e enriquecedor. O que o Brasil significa para vocês? Para mim significa tudo. Ah, É o país que eu cresci, que eu nasci, que eu vivi,
que me deu frutos, que me deu oportunidades, que eu tenho a minha família. Enfim, o Brasil significa tudo para mim. Eu sou um patriota efetivo, Que bacana. né? Eu não consigo pensar em não ser brasileiro. Posso até passear pelo mundo inteiro, mas o meu ponto de referência é o Brasil. É o Brasil. Que bacana. Para mim, o Brasil é como se fosse a nossa casa. É a casa de todo mundo, né? O brasileiro também tem questões que eu acho bem interessante. No mundo inteiro, o brasileiro, ele acolhe, ele abraça. O Brasil acolhe, abraça. Então, eu tenho para mim, assim, que ainda não tenho essa família constituída, tudo isso, mas que eu acredito que seja literalmente sinônimo de casa. O Brasil é a sua casa. O país é maravilhoso, né? Com São certeza. Paulo é São uma Paulo é uma cidade, máquina. é uma cidade que não deixa nada a desejar para lugar nenhum. Perfeito. Lugar nenhum. Com toda a violência que a gente vive, com Apesar todas as dos inseguranças, pesares, mas não deixa nada para lugar nenhum. Por exemplo, nós temos cultura aqui de Gastronomia. sobra, gastronomia de sobra. Aliás, nós temos mais gastronomia aqui do que em qualquer outro lugar do mundo, como variedade. Aqui você come qualquer tipo de comida do mundo inteiro. Aqui tem mais árabe do que lá. Aqui tem mais é verdade, tem mais italiano descendente do de árabe que... aqui do que Mais principalmente italiano, libaneses, mais né? japonês. Japonês, É isso que eu falo. todas Brasil é uma as casa, é uma etnias, as casa. raças E e a gente religiões. convive numa boa. Isso é fantástico. Isso é democrático, Isso é muito fantástico. bacana, né? Isso não tem em lugar nenhum do mundo. Isso é E a muito gente legal. não discrimina. É. Nós que somos brasileiros, eu, por exemplo, não discrimino de jeito nenhum. Para mim, o chinês, o japonês, o coreano, o alemão, Agrega o italiano, muito. é a mesma É coisa. isso aí. São todos seres humanos, né? Muito. E eu acho que o Brasil é isso. É uma grande casa para É um caldeirão cultural. aberta. Abraça isso. Muito bom. Olha, eu gostei demais aí do bate-papo. Eu Nós queria também. Nós também. A gente tem só Agradecer. agradecer vocês, o Grupo Mauá. Foi A oportunidade de soltar as minhas críticas. Isso Não, é mas- fantástico, isso não tem Mas preço. a honra foi toda nossa, Dr. Carlos, doutora Giovana, assim, de conhecer um pouco da história da CACEB Obrigado. Advogados, a história de vida de vocês, o E a trabalho gente está maravilhoso sempre, que vocês têm a gente feito tá sempre à aí disposição. pelo, eu pelo acompanho direito. Muito obrigado. acompanho muito o trabalho de obrigado. vocês. Eu acho muito bacana, uma coisa que acrescenta muito para qualquer tipo de situação que vocês andam fazendo. Eu acho bem legal, bem bacana mesmo. Vocês estão num caminho muito correto, muito interessante de acompanhar. Tem conteúdo, tem estrutura. Poxa, obrigado. Acho Muito bem bom legal. ver. Bem legal. E vocês contribuíram muito para isso também, para a essência do grupo, com esse conteúdo aí de tantos anos de luta, de estudo, né? Porque tem muito suor aí por trás, Tem. que não é brincadeira. Recompensa, né? Sacrifício e recompensa. São duas coisas que isso andam aí. junto. Quem se sacrifica tem a sua recompensa. E a gente só está aqui porque houve uma época de sacrifício. E isso na minha cabeça é muito claro. Eu não me arrependo do sacrifício que eu fiz, pessoal. E gosto muito disso. Gosto de falar isso. Porque isso é um exemplo. Nada vem de graça para você. Isso aí, Não nada cai cai do do céu. céu. Não cai do É céu. isso aí. Nós estamos aqui, mas agora como lição de vida, né? E não como cultura efetiva. Mas é gratificante saber que eu tive uma cota de sacrifício muito grande na minha vida pessoal para estar onde eu estou hoje. Não é longe, é perto, mas é muito gratificante. Eu não dependo de nada nem de ninguém. Eu dependo das minhas pernas para fazer as minhas coisas. Perfeito, E isso me dá uma liberdade, um bem-estar total. perfeito. Muito bom. E olha, e quem quiser acompanhar a CACEB Advogados, vocês estão no Instagram, né? @CACEB Advogados. LinkedIn também? Ou é a rede social? A rede social Facebook? mais é o Instagram. O Instagram, @CACEB Advogados. CASSEB Isso, Advogados. isso. É isso? E também, para quem tiver interesse em conhecer o Grupo Mauá, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Queria mais uma vez, então, finalizar aqui a presença, agradecer e obrigado aí pelo bate-papo. E finalizando mais um episódio do Grupo Mauá, a gente espera aí vocês nos acompanharem nesse episódio e na próxima também, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Obrigado. Muito bom.